Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. A equipe do CSA selou a sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Venceu a Aparecidense pelo placar de 1-0, gol de Robinho já no finalzinho do jogo, e aí garantiu a permanência na competição. O CSA agora que joga somente no próximo sábado na capital alagoana, se despedindo da temporada diante do Caxias. E aí, logicamente, que conta com o seu torcedor. O CSA que estava previsto para chegar no final da tarde dessa segunda-feira aqui na capital alagoana, isso terminou não acontecendo. É que por conta de clima, o voo foi cancelado, o CSA teve que se deslocar para uma outra cidade, viaja agora à noite e chega somente na madrugada desta terça-feira. Hoje no programa Bola Quente, segundo tempo, o qual eu apresento de segunda a sexta-feira, a partir de 7 da noite, pelo canal 525 da sua NET Claro, o Gazeta News, e também pela Gazeta FM Arapiraca e pelo nosso YouTube Gazeta FM AL, nós falamos com o Jadson Oliveira, ele que é coordenador técnico da equipe azulina. Ele ainda em viagem falou com o Timaço, você vai acompanhar a partir de agora. E foi uma entrevista muito, mas muito legal, porque ele fala da permanência, fala da situação em que o CSA desligou 8 jogadores, da permanência e da importância da continuidade do trabalho do Igor Magalhães, do planejamento para a próxima temporada, do que o CSA precisa em termos de apoio financeiro do próprio torcedor da equipe azulina. Enfim, vale a pena você conferir. Então, a partir de agora, a entrevista concedida pelo nosso Jadson Oliveira, coordenador técnico da equipe do CSA, para o Timaço. Inclusive, agradeço à organização Arnaldo Melo por ceder esse vídeo para que a gente possa reproduzi-lo também aqui no canal Orlando Batista Esportes. A primeira colocação foi feita pelo companheiro, o Arner Oliveira. Clima de mais tranquilidade, né? Por conta da manutenção. O que é que você pode falar a respeito, né, nesse momento, depois do resultado contra a Aparecidense, dessa temporada, da sua chegada, o que é que você analisa com relação ao CSA de 2024, Jadson? Eu confesso que, na verdade, esse processo nosso foi um processo de 70 dias. A gente chegou na semana do jogo de São José. E eu te confesso, Arne, que a primeira noite que eu vou dormir em paz vai ser hoje, assim que eu retornar à minha casa em Maceió. E desde o momento que nós chegamos no CSA, nós não tivemos um dia de tranquilidade em todo sentido. A gente encontrou um cenário, eu te confesso, que assustador, da forma que a gente encontrou o clube de todas as maneiras, seja ela no futebol e seja ela fora do futebol. Mas com muito trabalho, todos nós juntos com a comissão técnica, entendendo que a gente tinha que formar um novo grupo para a situação que o CSA necessitava, porque todos estavam como o CSA já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente tinha um trabalho, eu, Luciano, Carlos, a gente viveu isso aqui 24 horas para que a gente conseguisse deixar o CSA na Série C do Campeonato Brasileiro. É lógico que a circunstância de tudo que aconteceu, da forma que foi o ano do CSA, é de se comemorar. Porém, no clube da grandeza do CSA, isso é muito pouco, né? O CSA tem que voltar a brigar por títulos e conquistas, e é isso que a gente vai tentar com o planejamento para 2025. Boa noite, Jadson, prazer estar falando com você. Já que você deu esse gancho, como é que anda toda a análise, né, para a próxima temporada? Você já tem encaminhado aí, pelo menos, a ideia de como vai ser esse projeto, atletas que ficam, que não ficam, a manutenção do Igor Magalhães. Ele ficou muito feliz com a pergunta, pelo menos aqui para a nossa Rede Gazeta de Rádio, sobre a renovação. Ele falou que estava muito feliz com toda a organização que o clube entregou para ele nessa reta final, com o entendimento de um clube que queria algo maior e que ele se demonstrava muito animado com uma possível continuidade no seu trabalho. E como é que anda esse papo interno que, mesmo que não tenha sido concretizado, já rola, né, nos bastidores? Sem dúvida, né? Eu acredito em possibilidade. Você não tem como desmontar um time e montar outro de um ano para o outro. Futebol é uma sequência. Esse grupo nosso, a nossa campanha de segundo turno, esse novo grupo que a gente montou, foi uma campanha de G8. Na verdade, a gente teve a segunda melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, mostra que a gente conseguiu montar um grupo muito forte, com um orçamento um pouco baixo,
A gente vai manter sim a base, vai dar continuidade ao trabalho, né? Aqueles que têm contrato até o ano que vem vai seguir o contrato. Alguns outros a gente já tinha iniciado uma conversa para renovação. E não tenha dúvida que isso também requer como treinador, né? A gente manter a nossa comissão técnica, manter a base de jogadores e ir para o mercado dentro daquilo que a gente já mapeou e que a gente viu, tentar trazer contratações para tentar encaixar nesse elenco, para que a gente venha ter um grupo forte para o ano 2025. Oi, Jadson, boa noite. Juniele Rocha aqui falando. É um prazer conversar com você depois de um dia, não é, que o torcedor pode realmente respirar aliviado depois de um ano novamente muito complicado. Eu queria saber de você, porque o CSA ainda tem essa semana, ainda tem o próximo jogo contra o Caxias, que ao meu ver também é importante, porque quanto melhor a colocação, melhor pode ser para o CSA na temporada 2025. Mas eu queria saber, a gente trouxe aqui informações, inclusive por parte do Warner, né, sobre acertos com os jogadores, o que tem de direito de imagem e tudo mais, mas a gente entende que todo mundo que faz parte do CSA, às vezes você tem que dar prioridade desses pagamentos. Nessa reta final, para poder de fato finalizar essa temporada de 2024, o que vai ser necessário acertar para o CSA finalizar essa temporada com tudo em dia e já focar em 2025? Na verdade, o CSA está todo dia, né? O CSA não deve nada a ninguém, nem funcionário de staff, nem muito menos os atletas. Você tem uma ideia, a imagem dos atletas ia se vencer no dia 20 e a gente pagou na quinta-feira. Então, eu não sei qual foi as informações que foi passada para o time, mas o CSA está tudo em dia, não só staff, como os funcionários. A gente não deve nada a ninguém. O que a gente vai fazer é os atletas que não forem permanecer, a gente tem que fazer as decisões de desacordo. Isso tudo se preparou para esse momento, não tenha dúvida disso. E logo em seguida a gente vai iniciar as contratações dentro daquilo que for definido com a comissão técnica, de quem fica e de quem sai. Jades, quem está falando é Orlando Batista. Prazer, cara, ter você aqui conosco na bancada para a gente poder debater o momento do CSA. A gente espera que em breve você, inclusive de forma presencial, para poder a gente falar literalmente do projeto CSA para 2025. Você há poucos instantes dizia que a permanência numa Série C é muito pouco, e eu concordo plenamente com você. Para a grandeza do CSA, para o que o CSA representa de Alagoas para o Brasil, do que o CSA representa para o seu torcedor, que é gigantesco, que apoia o CSA. O CSA é um time de Série C, cara, que leva grande público para o estádio Rei Pelé. E é porque a gente tem um estádio que eu acho que é o suficiente para a gente, mas se a gente tivesse em determinada situação um estádio maior, a gente teria um público maior também. Teve um momento que o CSA desligou em uma semana 8 jogadores. E aí, no final de semana, entrou em campo aquela situação toda. E aí se cogitou, por parte da imprensa, por parte de torcedor, por que não tira o treinador? Qual foi a análise que vocês fizeram na época para desligar 8 jogadores, permanecer com o treinador? Porque no Brasil, quando o time dentro de campo não corresponde, a primeira cabeça que pede é do treinador. Mas às vezes a sequência dá resultado, como isso também aconteceu com o próprio CSA, né, Jades? Perfeito, convicção no trabalho. É só vocês analisar algumas coisas básicas do futebol que aconteceu próprio no CSA. O CSA teve 4 treinadores, certo? Resolveu o problema do CSA? Não. Então o problema, na minha visão, na minha humilde opinião, não estava ali. O problema estava que o CSA iniciou o planejamento de uma forma, mudaram a forma na segunda parte de outra, com outra característica de metodologia de trabalho. E a tendência disso dar certo, de 0 a 10, é 0. É só você pegar as decências do CSA. O ano que o CSA caiu da Série A para B e da B para C, se você pegar os treinadores, todos eles com metodologia de trabalho diferente. Automaticamente, características de jogadores diferentes. Eu não acredito dessa forma. Tem quem acredita e tem quem já conquistou algo desse jeito. O futebol, eu falo que ele não tem uma receita, não é como uma receita de bolo. Cada um tem sua maneira, cada um tem seu case de sucesso. Eu passei no CSA em 2017, a gente foi campeão brasileiro, participei daquele projeto para montagem, e lá para cá eu tinha subido no bolso em 2016, então assim, eu acredito no futebol dessa forma. Com característica do treinador, metodologia de jogo. Não pode você trazer um treinador com a característica de jogo
e de repente você mudar para outra característica de jogo com os mesmos jogadores. É muito difícil dar certo. E eu acho que o CSA errou nessa linha do trabalho. Então a gente tomou essa medida porque naquele momento necessitava disso. A gente trazer jogadores com a característica de jogo do Igor e entregasse um pouquinho mais daqueles que estavam entregando. E foi isso que aconteceu. A resposta está aí, todo mundo vendo que a gente teve 60% de aproveitamento, fizemos a segunda melhor campanha do segundo turno, e acho que se a gente tivesse talvez chegado um pouquinho antes, com algumas mudanças tomado antes, hoje você não tem a dúvida que a gente estaria no G8. O Jadson, ele mandou aqui durante a entrevista dizendo o seguinte, né? O Alexandre Fernandes. Boa noite. Jogadores que podem ficar, segundo ele. Roberto, Thiago Marques, Nicola, Brian, Buga. Ele citou aqui esses nomes aí. Já estão garantidos ou não, esses aqui? É complicado agora, Arne, falar, porque assim, eu tenho mais um jogo contra o Caxias. Né? E a gente tem que valorizar muito esse grupo feito até agora. Mas a única coisa que a gente pode adiantar, não tenha dúvida, é que a gente vai manter mais de 60% do elenco. É o que a gente quer, 50%, 60%, porque um elenco nos deu uma resposta muito boa. Mas como eu estou falando que a gente precisa de uma resposta diferente do que foi essa o ano que vem, a gente precisa brigar por algo que confie, a gente vai reforçar o elenco. Agora, ao mesmo tempo, é bom espaço para pedir para o torcedor. O CSA vive um momento financeiro um pouco complicado, né? Você está numa Série C do Brasileiro, você não tem receita, né? Diferente da Série B. Então, nesse momento, o torcedor ele precisa, o torcedor do CSA ele sempre foi o 12º jogador, ele sempre foi que manteve tudo. Mas eu quero deixar claro isso agora, que o torcedor presta atenção no que eu vou falar. Hoje o CSA precisa de você, torcedor. Hoje o CSA precisa que vocês façam o sócio torcedor. Se vocês querem um time forte para o ano que vem, nós precisamos de vocês. Não tem como fazer futebol sem dinheiro. É impossível. O CSA não está na Série B do Brasileiro, não tem captação de recursos de Série B do Brasileiro que entra algo mensal, que tem uma forte. Nós precisamos de vocês para ter um time forte no ano que vem. Agora, nesse momento, nós já acertou 99% das contratações, todos os atletas que vieram foram novas contratações que a gente fez, Brian, Boiati, Robinho, Nicola, Roberto, todos foram muito importantes e mudaram a forma do CSA. A gente monitorou o mercado, nós estamos de olho no mercado, vamos esperar a renovação da comissão, dos atletas, para a gente ir para o mercado. Mas nós precisamos aumentar a receita do clube. E o sócio-torcedor, nesse momento, é muito importante. Um clube como o CSA não pode ter 3, 4 mil sócios-torcedores. A gente precisa trazer a torcida, a gente precisa que a torcida acredite de novo no projeto, para que a gente venha ter um time forte no ano que vem. Bom que você está falando aqui com a gente, né? Todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com alguém que é de dentro do departamento de futebol. E aí, já que foi levantada a bola pelo torcedor e por você mesmo, eu queria entender da sua parte, que como você falou, um profissional já experiente na área, como é que você atrai, ou pelo menos amarra um jogador nesse momento do CSA, que só tem mais um jogo na temporada, sendo que o torcedor tá vendo que esses atletas têm bom desempenho. Então, se o torcedor tá vendo, outras equipes também. Como é que você faz para amarrar esse cara no CSA, sabendo que tem Série B ainda, tem a segunda fase da Série C, clubes podem aparecer indo atrás dos destaques do CSA. Como é que é esse planejamento para você garantir esses atletas pro ano que vem na equipe do Azulão? Mas, por exemplo, tem alguns atletas que não podem jogar mais uma competição nacional. Vamos lá, o Roberto é um deles, o Nicola é um deles. Então, esses ficaram muito mais fáceis na negociação. E tem outros atletas que entenderam a grandeza do CSA. Isso é muito importante. Eles entenderam o clube, entenderam o projeto. O CSA é um clube que tem uma estrutura maravilhosa. Poucos clubes do futebol brasileiro têm uma estrutura como a nossa. Você pegar aí os times da Série C do Campeonato Brasileiro, se você colocar tudo, eu vou te falar aí que vai 40%, 50% de uma estrutura como a nossa. A gente tem times aí na Série C que estão com salários atrasados, nós estamos com salário em dia. Então, assim, é todo um contexto. Né? Eu te falo que muitas vezes o atleta ele compra o projeto, ele compra a ideia. O atleta ele quer vencer, ele tem que entender aquilo que você tem de planejamento para frente. Às vezes ele nem quer ir para outro time, porque ele sabe que lá no futuro esse time pode fazer ele chegar ao sucesso. Isso é importante. Nós vendemos a ideia, nós vendemos o projeto.
Nós vendemos para ele que ele vai estar no clube grande, no clube de massa, que esse clube ele tem obrigação no ano que vem de brigar por títulos e por conquista. E isso muitas vezes o atleta, às vezes a gente fala, o atleta é dinheiro, não é dinheiro. É lógico, ele quer ganhar bem, ele quer esse dinheiro, a gente sabe como funciona o processo, mas quando você vende para ele uma ideia, um projeto vencedor, você pode ter certeza que ele, muitas vezes ele acaba comprando. Foi assim que a gente fez na maioria das vezes que a gente passou, e é assim que a gente também está fazendo aqui. Atrair, por exemplo, o Roberto para cá, vindo do Vila Nova, da Série B do Campeonato Brasileiro, uma situação que nós estávamos com 86% de chance de cair com 3 pontos, não foi fácil. Então, você fazer a atleta comprar a ideia é muito mais importante, que é nisso que a gente trabalha. Tá aí então, Jadson Oliveira, gentilmente falando com o Timaço e você acompanhando também aqui no canal Orlando Batista Esportes. Valeu? Eu quero pedir a você mais uma vez que não esquece de deixar o teu like, de compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas, fazer o teu comentário e se você não é inscrito, faz a tua inscrição no canal, ativa o sininho. Estamos ali próximo já de 2.500 inscritos e a sua ajuda é sempre fundamental. Grande abraço para todos, fiquem com Deus.